Fala galera do vídeo hoje, bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials. Um grande abraço para todos aqueles que são membros do canal, vocês moram no meu coraçãozinho. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Spring Security. Então, segurança nas suas APIs é algo extremamente importante e graças a Deus o Spring está aí para fazer a nossa vida bem mais fácil. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando estamos trabalhando com Spring Security é adicionar as dependências que vão realizar a segurança da aplicação. Bom, como o Spring Boot utiliza o padrão de starters para todo lado, com o Spring Security não é diferente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o web, essa dependência web aqui, eu vou adicionar aqui em cima para ficar mais fácil da gente visualizar, e vou trocar de web para security, e eu vou reiniciar, na verdade vou importar as dependências aqui do Maven, vou iniciar o Docker, e também vou aproveitar e quando o Docker for inicializado, startar Docker compose up. Você só espera aqui o Docker ser startado, Docker compose up, e nós podemos rodar a nossa aplicação com Shift F9. Bom, você vai reparar que agora no log nós temos essa senha sendo gerada para a gente. Então, só do fato de você adicionar as dependências de Spring Security, por causa do class path que o Spring faz o scan, então, tipo, lembre-se que o Spring ele vai utilizar por debaixo dos panos diversos tipos de scanner de classes para carregar as configurações. Então, como você adicionou o Spring Security, existem configurações que foram carregadas na sua aplicação e essas configurações estão dando uma segurança padrão para a sua aplicação. Então, essa é a senha. Nós podemos vir aqui no Postman. E se você tentar executar agora, por exemplo, get e todos os animes, você vai reparar que você vai receber como retorno 401. Então, 401 significa não autorizado. Então, lembre-se que a família do 400 geralmente é relacionado a algum tipo de erro. Então, 400 bad request, 401 unauthorized, 403 forbidden, 405 método não autorizado, quando você passa um protocolo errado e assim por diante. Então, o 401 significa que você não está autorizado, ou seja, você não está autenticado. Se fosse relacionado à permissão, você pode ou não pode ver, seria 403. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer aqui é vir na parte de autorização e você coloca aqui esse basic auth. Por padrão, o username gerado é user e a senha é essa senha que a gente tem aqui no nosso terminal. Todas as vezes que você gera a aplicação, que você roda a aplicação, essa senha é gerada novamente. Então, show password, send, e agora nós temos aqui o resultado com todos os animes. Bom, então só de você adicionar as dependências do Spring Security, você tem algum tipo de segurança na sua aplicação. Não o melhor, porque infelizmente todas as vezes que você reinicia a aplicação, os dados serão completamente diferentes. Bom, agora o que nós precisamos fazer é começar a customizar a parte de segurança. Então a primeira customização que nós podemos fazer, por exemplo, é adicionar um usuário em memória. Então como é que a gente faz isso? Vamos criar aqui um novo pacote e vamos chamar esse pacote de config. E dentro do pacote config, nós vamos criar uma classe alt-insert Java class e vamos chamar essa classe de security config. Então você pode chamar essa classe de qualquer coisa. E no Spring nós precisamos, lembre-se, ter um bin. Como nós estamos falando de segurança, essa segurança precisa ser uma configuração que será carregada e será utilizada em toda a aplicação. Então, o Spring, a forma que ele funciona é através de filtros. Então, você pode não ver, mas dentro da aplicação do Spring você tem diversos filtros que você pode até dar uma pesquisada, Security Filter Chain, no Spring, e você vai ter mais ou menos uma ideia do que eu estou falando. Então, você dentro de uma aplicação do Spring, você tem diversos filtros de segurança que vão garantir que aquela aplicação
realmente está evitando pessoas sem acesso conseguir algum tipo de informação. Então tem uma cacetada de filtro dentro do Spring. O que nós vamos fazer aqui é criar uma configuração que vai ser automaticamente carregada por esses filtros. A primeira coisa que nós precisamos fazer então é dizer que é uma configuração. No caso, o Spring Security ele tem uma anotação Enable Web Security. E Enable Web Security, se você for aqui dentro, você vai ver que é um configuration, e se você for dentro, você vai ver que é um component. Por causa dessas duas configurações, você está criando algo que vai ser carregado como um Spring Bean na sua aplicação. E, of course, nós estamos trabalhando com Spring, você precisa trabalhar com beans que o Spring vai reconhecer. E nesse caso aqui, nós precisamos estender Web Security Configuration Adapter. Bom, agora nós precisamos sobrecarregar dois métodos. Deixa eu reiniciar aqui a aplicação novamente, Shift F9. Deixa eu ver se ele já removeu, só de fazer isso, ele já removeu o password aqui. Não, ainda não removeu. Então nós vamos sobrecarregar dois métodos. Override Methods, Ctrl O. E o primeiro método que nós vamos é o configure, do tipo que está pedindo o parâmetro HTTP. E o segundo é o configure, mas o que está recebendo um Authentication Manager, esse aqui. Bom, então no primeiro a gente vai configurar o que a gente está protegendo com o protocolo HTTP. No nosso caso, a gente está querendo proteger tudo. Então, quando você receber uma requisição no HTTP, eu quero que todas elas precisam passar pela autorização. Qualquer uma. Authorize requests. .nRequest. E eu quero que cada uma dessas requisições estejam autenticadas. E a forma de autenticação eu quero que seja HTTP Basic. Isso aqui poderia ser diferente, você poderia colocar, por exemplo, form login, mas vamos ficar com HTTP básico. Legal, só de fazer isso você está falando que todas as requisições que você fizer, todas as URLs que tem no controller, vão precisar passar por autenticação básica. Só que ainda não temos o usuário, que vem a parte do configure. Bom, você precisa criar um usuário em memória. E mesmo você criando um usuário em memória, você precisa definir algum tipo de criptografia para a sua senha. Bom, a outra dica que eu dou para vocês, se eu pego uma aplicação de um desenvolvedor que se chama Pleno Senior, até mesmo um Júnior, e eu vejo um password apenas como texto, a chance desse cara não passar é muito grande. Então, não custa nada, é bem fácil você codificar o password. É só você criar aqui password encoder factories .create delegating password encoder, Alt Enter, você chama esse cara de password encoder. Então, se nós colocarmos aqui, por exemplo, vamos utilizar o log for J2, log remove configure, log.info, password encoded, password encoder, encode, e você pode dar qualquer valor aqui. Então ele vai codificar essa palavra teste. Bom, vamos executar novamente a aplicação. Shift F9. Você vai ver que não tem mais aquele password gerado automaticamente. Por quê? Porque nós temos agora um Authentication Manager, onde nós estamos configurando o gerenciador de autenticação. E se você ver aqui, o password ele foi codificado. Então é bem simples e, sinceramente, não existe por que você guardar password plain text nos dias de hoje. Legal. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dizer que eu vou ter dois usuários em memória. Então esse configure, como você pode ver, ele é executado, ou seja, ele é carregado. Então os usuários que nós colocarmos na memória aqui, vai ficar ativo durante o ciclo de vida da aplicação até você reiniciar. Quando você reiniciar, ele vai
criar novamente com a mesma senha e o mesmo password. Então nós vamos adicionar aqui o auth e vamos falar que nós queremos utilizar in-memory authentication e o usuário with user. Vou colocar primeiro aqui, vamos colocar o nome. Se algum filho da puta tentar copiar essa porra desse curso, já vai ter que se explicar assim, porque essa merda é grátis. Password, eu vou copiar esse cara aqui, William, vou colocar o password como academy. Roles. Então nós vamos falar sobre o roles depois, mas você pode ver aqui que o roles ele recebe um var args e você pode passar mais de uma role. Então o Spring tem algumas tipo user and admin, mas você pode criar as suas próprias roles. Bom, eu tenho um, se eu quiser outro usuário, eu copio toda essa galera aqui. E agora eu vou colocar aqui DevDojo, é a mesma senha, Academy, só que o DevDojo ele é só um usuário. Bom, Ctrl+L para formatar o código. Agora nós temos o nosso password em memória. Vamos reiniciar a aplicação, Shift F9. E vamos voltar lá no nosso Postman. E vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar aqui, vamos colocar, por exemplo, o William e colocar um valor qualquer aqui. Eu vou executar send e você pode ver que estamos unauthorized, ou seja, não autorizado. Vou colocar academy, send, acesso garantido. Se eu colocar DevDojo e academy também, academy 2, ops, não era para funcionar, provavelmente é por causa dos cookies que estão salvos aqui. Se removermos esse cara, dermos send, unauthorized. Se voltarmos aqui para Academy, temos um valor autorizado. Bom, então esse cara, Basic Auth, basicamente é usuário e senha codificado, Base64. Então, se eu der para você o token desse Basic Auth, você vai poder acessar a minha aplicação. Então, por isso que existe algo que nós chamamos de o ciclo de vida de um token. Nós precisamos obrigatoriamente fazer um token expirar ou uma sessão expirar, senão quem pegar acesso àquele token até a pessoa trocar a senha vai poder fazer qualquer coisa na aplicação em nome daquela pessoa. Bom, mas era isso aí que nós tínhamos para falar nessa aula, uma aula bem simples, utilizando a autenticação com usuário em memória, e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre Spring Security. Então, vamos de boa na lagoa, porque as coisas vão ficar mais interessantes. Propósito, nem tenta rodar os testes, porque eles vão falhar. Nós vamos ter que arrumar os testes agora que nossas aplicações estão seguras. Mas vamos fazer isso depois que trabalharmos com valores vindos do banco de dados. Então, galera, muito obrigado por terem assistido. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!